E aí galera do canal da Plexus, aqui é Fábio Viegas, neurocirurgião. Oi galera do canal da Plexus, aqui é o Jefferson Langosta, fisioterapeuta. Você já ouviu falar da paralisia facial, também conhecida como paralisia de Bell? Provavelmente, né? Esse é o assunto que a gente vai abordar hoje nesse vídeo. Bom, a paralisia facial, também conhecida como paralisia de Bell, na verdade a Bell é a mais comum, né, dessas paralisias. Tá? O que acontece? Há uma lesão, né, do nervo facial, que é o sétimo nervo, é o nervo que ele sai lá do tronco cerebral, passa aqui pela mastoide, que é essa região óssea, né, atrás da orelha, segue aqui pela região infra-auricular, né, no subcutâneo, até chegar aqui na face e se dividir em vários ramos que vão para os músculos da mímica facial, além também do músculo das glândulas salivares, né, daquele mesmo lado, e também da glândula lacrimal. Então, quando esse nervo facial ele é acometido por um processo inflamatório, né, normalmente viral, tá? O vírus da herpes, aí, é o herpes tipo 1, o vírus da varicela zoster, também conhecido como cobreiro, né, é um dos principais que acometem esse nervo, e vários outros vírus também menos conhecidos, vírus da Coxsackie, vírus da cachumba, tá, da rubéola, podem também acometer esse nervo de uma forma espontânea, né, ou seja, sem nenhuma causa aparente, o paciente não precisa ser imunossuprimido, né, não precisa ter qualquer deficiência imunológica para ter isso. No entanto, isso acontece, esse acometimento, fazendo com que o nervo, né, inche, né, fique inchado mesmo, edemaciado, e aí como ele passa no trajeto ósseo, normalmente ali na região da mastoide, né, então ele acaba ficando apertado, porque ele vai aumentar de tamanho, e aí nisso o nervo paralisa a sua função. Nessa paralisia, né, como o próprio nome diz, a hemifácie, ou seja, o lado, né, da face acometido, fica com a musculatura totalmente paralisada, né, ou quase que totalmente, ficando com uma característica, né, visual, na hora que você está dando uma olhada ali na pessoa, fica com a face lisa, né, como se tivesse feito um botox assim, em toda aquela região. Ela não consegue normalmente, né, fechar o olho, tá? A musculatura da pálpebra ela está acometida também, assim como também sorrir. Na hora que a pessoa sorri, o lado que está acometido fica paralisado, né? Como que começam esses sintomas, né, dessa paralisia? Muita gente relata, apesar disso aí não ser, né, tão comprovado, mas com uma dorzinha leve, às vezes ali no fundo do olho, ou até mesmo na região atrás da orelha, tá? E isso aí, em questão de algumas horas, assim, começa a notar que o rosto fica um pouco mais amortecido, essa região, né, do lado que foi acometido, e até que, em questão de um dia aí, até ao menos, o rosto fica completamente paralisado daquele lado. Nota-se também que há uma diminuição da produção da saliva devido, né, ao músculo da glândula salivar ali também está acometido, assim como uma redução também na produção da lágrima. E uma coisa que é interessante também, pessoal, olha só, que do lado que é acometido, normalmente o paciente costuma falar que ele está ouvindo um pouco mais alto. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tem um músculo, né, do tímpano também, que ele é inervado pelo facial, e esse músculo ele acaba ficando paralisado, e então ele altera, né, a nossa percepção dos sons, como os sons agudos, que acabam ficando um pouco mais altos, tá? Mais elevados, né? Devido aí por um tempo. A paralisia facial, ela tem assim um lado, né, estético muito importante, né? Então veja que a pessoa fica com um lado paralisado e o outro movimentando, imagina como é que fica, né, a aparência. Então assim, é difícil o paciente não perceber isso e não já procurar um médico correndo, né, que acho que isso também é importante, né, procurar um profissional especializado para que possa indicar o teu tratamento. E agora falando sobre o tratamento, sabe qual é o melhor para isso? O Jefferson vai falar. Bom pessoal, a fisioterapia atuante em 99% dos casos, ela é primordial para a recuperação desse paciente. A fisioterapia vai estimular, então, toda essa musculatura que está flácida, perdeu força, né? Então, essa hemifácie, ela acaba perdendo motricidade e não tendo nenhum movimento, nem na região da boca, nem na região ocular, nem na região da testa, principalmente não consegue enrugar a testa, né? Então, nós vamos estimular, através da terapia manual, alguns movimentos, liberações faciais intraorais e extraorais. Utilizamos também uma técnica chamada de Cabot,
suporte, para estimular essa musculatura. E na maioria das vezes, eu falo isso porque existem colegas que utilizam eletroterapia, mas nós não recomendamos. Pode utilizar... Quer dizer que aquele choquinho não rola, então? Não. Olha, Fábio, isso é uma coisa muito importante para a gente comentar aqui no nosso canal, porque assim, eu recebo muitos pacientes que vão fazer tratamentos da paralisia facial, Fábio, e voltam, né, utilizando a eletro em pontos específicos. Só que a gente tem que pensar que a eletro vai estimular alguns músculos e a face precisa ser estimulada como um todo. Então, quando eu penso em tratamentos desse processo de reabilitação, eu tenho que estimular de onde está vindo esse músculo, né? Eu preciso estimular a parte anterior, através de onde vai chegar essa inervação. Então, movimentos mais leves, através da liberação manual, alguns movimentos mais, cuidar muito com as cincinesias, né, com essa dificuldade de motricidade de um lado e do outro. Se eu otimizo muito, por exemplo, o bico desse paciente, ele vai ficar torto, porque essa musculatura aqui está mais forte do que essa daqui. Eu não vou conseguir reabilitar do jeito que eu preciso, né? Então, por isso da importância desse comentário do Fábio, porque a gente recebe muito paciente que está fazendo tratamento errado. Então, a nossa orientação aqui, procure sempre um profissional que saiba o que está fazendo e utilize muito da terapia manual, dos estímulos neurogênicos, neurológicos da fisioterapia para melhora. Outra coisa, Fábio, que é interessante também, alguns colegas utilizam o laser de baixa potência para essa reabilitação. Legal. Não tem nada que contraindique. Você pode utilizar o laser, mas na maioria das vezes só a reabilitação mesmo com a terapia manual, com a correta conduta dessa musculatura é o suficiente. A gente consegue restabelecer bem a função e automaticamente melhorar, como o Fábio falou, a autoestima, porque o paciente que perde a motricidade facial tem a tendência a ficar um quadro bem... não digo depressão, né, Fábio, mas acontece essa situação de perder muita autoestima, né? Isso dificulta bastante o quadro evolutivo também. Então, a gente sintonizando esse paciente e esclarecendo quais são as etapas é muito importante para a reabilitação. Então, Fábio, e cirurgia é uma opção para esses casos de paralisia facial de Bell? Olha, Jefferson, até pode, né? Mas como você já disse mesmo, 99% das vezes você vai resolver com a reabilitação, tá? Né, a gente tem que saber, né, a hora certa, a hora de indicar a conduta correta para cada caso, né? Nós somos especialistas em nervos periféricos, né, do corpo inteiro, mas não é porque a gente trata de nervo que todo nervo tem que ser tratado da mesma forma, certo? Então, na paralisia facial, a de Bell, né, realmente a reabilitação é a primeira escolha, certo? E nos casos, né, casos mais tardios, que já se passaram ali de 6 meses, ali, em que houve uma recuperação muito pequena, né, sabe, quase nada, a gente até pode, de repente, eventualmente fazer, né, uma descompressão do nervo facial ali na mastoide, ou mesmo, né, uma exploração, né, do seu ramo, do seu tronco, aqui na região pré-auricular, né, para ver se encontra algum traço, né, de compressão. Porque veja que como o nervo inteiro está acometido, é meio complicado você tratar cirurgicamente de cara, né? Você falou lá que o nervo incha e dentro do canal ósseo da mastoide, então não seria uma indicação de se abordar isso o mais precoce possível? Não. Por quê? Porque com a corticoterapia, né, que é um tratamento que a gente faz inicialmente, com a reabilitação, esse nervo, a tendência dele em alguns dias aí, ele já diminuía esse inchaço. Ele não chega a ponto de inchar, não chega a inchar a ponto de pegar e fazer uma isquemia, por exemplo. É muito raro isso acontecer, tá? E aí, se você pega e resolve operar esse paciente logo de cara, você tem que pegar e cortar o osso, né? A gente usa um aparelhinho chamado drill, a gente vai lá e tem que drilar, né? Vai drilar bem esse osso ali para expor esse nervo. Como o nervo é muito pequenininho, às vezes você acaba pegando e com esse drill causando uma lesão térmica, né, no nervo, queimando o nervo, mesmo que você tenha lesado ele diretamente, só que você chegar perto, você pode, por calor, acabar lesando, tendo uma lesão permanente. E aí você vai ficar com a paralisia facial para o resto da vida, tá? Então, portanto, tenhamos calma, vamos tratar primeiro com a reabilitação. Em até 4 meses, tá? Pelos estudos que a gente tem aí, 90% dos pacientes têm recuperação completa, sendo que desses 90%, 80% a 85% se recuperam no primeiro mês, né, completamente. Casos que podem ser demorados um pouquinho mais aí, né? Aí a gente força um pouquinho mais a reabilitação. Tem paciente que vai ficar com sequela? Infelizmente tem, né? Isso aí não tem como a gente controlar, mas é uma porcentagem mínima. É inferior ali a 2, 3%.
Importante lembrar, Fábio, que se o paciente demorar a procurar ajuda, demorar a chegar, né, a um profissional adequado, as sequelas podem ser permanentes e a gente não consegue chegar a uma reabilitação adequada, tá? Então, pessoal, procurem sempre profissionais que ajudem vocês, que tratem da maneira correta, principalmente essa paralisia que é tão, né, comum no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço! Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Abraço.